Olá, turma. Meu nome é Arina. Eu sou auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Elaboro os flashcards Memoriza, disponibilizando materiais para você, para memorização do conteúdo para a área de concursos da área de veterinária. E por meio desse canal eu venho trazer para vocês algumas aulas do conteúdo que pode ser elaborado, pode ser abordado nas provas de concurso de veterinária. Essa primeira aula que nós vamos fazer agora, ela é a primeira aula do Decreto 9.013, de 29 de março de 2017, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o conhecido RISPOA. É importante ressaltar, por eu ser uma funcionária pública, ressaltar que esse material ele é direcionado para médico veterinário que prestarão prova para concurso público. Eu vou abordar somente o assunto que está disposto na legislação e que é de conhecimento público, não trazendo nenhuma formação que é interna do Ministério ou que eu tenha algum conhecimento privilegiado. E o objetivo é fazer um apanhado geral do que está previsto nas legislações e que pode ser abordado em questões de concurso público, tá? Por ser uma matéria, uma legislação, legislação não é uma coisa muito fácil da gente estar falando, é um pouco cansativa, vou tentar trazer de uma forma mais objetiva, mas o que eu quero trazer é contribuir para vocês trazendo o que tem de conteúdo nessas leis e trazendo no finalzinho das aulas o material que eu elaboro, de forma que vocês tenham um pouquinho da possibilidade de conhecer esse material e ver quanto que eles podem contribuir para o processo de memorização, que é o que importa quando se vai fazer um concurso público, tá? Então, o primeiro é o título 1, que é das disposições preliminares e do âmbito de atuação. Eu vou falar do capítulo 1, que fala das disposições preliminares. Então, o decreto 9.013 e as novas normas complementares, eles deverão se apoiar nos princípios constitucionais, que é o federalismo, a promoção das microempresas e empresas de pequeno porte, o desenvolvimento científico e da inovação tecnológica, o respeito ao direito internacional, aos tratados pactuados pela República Federativa do Brasil e aos acordos bilaterais e multilaterais de equivalência. Além disso, os outros princípios contidos na Lei de Proteção do Consumidor e na Declaração de Direito de Liberdade Econômica, no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Eu te confesso que eu nunca vi esse item ser abordado em um concurso, mas o meu objetivo é trazer todo o material do decreto para vocês, tá? Então, o decreto e as normas complementares, desculpa, faltou um S aqui, elas terão o objetivo de racionalizar, simplificar e virtualizar os processos e procedimentos. No capítulo 2 do decreto, ele fala do âmbito de atuação. Então, competência, a inspeção e a fiscalização que são regulamentadas por esse decreto é de competência do DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. E aí, quais são os estabelecimentos que são inspecionados e fiscalizados pelo DIPOA? São os estabelecimentos de produto de origem animal que realizam comércio interestadual ou internacional. Além disso, as casas atacadistas que recebem e armazenam produtos de origem animal em caráter supletivo às atividades de fiscalização sanitária local, com o objetivo de reinspecionar os produtos de origem animal que são procedentes do comércio internacional, tá? No caso dos estabelecimentos de produtos de origem animal que realizam comércio interestadual, eles podem ser fiscalizados pelos estados, Distrito Federal e municípios quando tem equivalência dos serviços de inspeção, que é o chamado SISB, ok? Caso os estados, Distrito Federal e os municípios não disponham de legislação própria, a fiscalização e a inspeção dos estabelecimentos de produtos de origem animal que realizam o comércio municipal ou intermunicipal serão regidos pelo RISPOA. Então, o RISPOA é a norma macro, né, a norma mãe, e aí os estados, municípios e o Distrito Federal, eles podem ter uma norma específica deles, mas essa norma normalmente, às vezes eles não têm, e quando têm, elas são equivalentes, né, elas não são contraditórias. Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais destinados ao abate, carnes e derivados, pescado e derivados, ovos e derivados,
leite e derivados, produtos de abelhas e derivados, produtos comestíveis e não comestíveis com adição ou não de vegetais. Então, o decreto prevê a inspeção e a fiscalização desses estabelecimentos, né? Os estabelecimentos que produzem esses produtos, tá? Estão sujeitos, então, à fiscalização. Essa fiscalização, ela abrange do ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante e pós-mortem dos animais, que são abatidos, a recepção, a manipulação, o beneficiamento, a industrialização, o fracionamento, a conservação, o acondicionamento, a embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal. Então, quando se faz uma fiscalização, a fiscalização se abrange todas essas etapas. Aonde que elas são realizadas? Essas fiscalizações, elas são realizadas nas propriedades rurais, fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal. Então, quando a gente lê, a gente acha estranho, né, pensar que o RISPO traz isso, então fiquem atentos, né, pode ser uma pegadinha, então, que tem essa fiscalização nas propriedades rurais, fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal. Nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais previstas nesse decreto para abate ou industrialização, nos estabelecimentos que recebam pescado e seus derivados para manipulação, distribuição ou industrialização, e aí que ele vai entrando para todos os tipos de estabelecimentos que eu mencionei no slide anterior. Então, vai falar nos estabelecimentos que produzem ou recebam ovos e seus derivados para distribuição ou industrialização, nos estabelecimentos que recebam leite e seus derivados para beneficiamento ou industrialização, nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelha e seus derivados para beneficiamento ou industrialização, nos estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem, acondicionam ou espeçam matérias-primas e produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis procedentes de estabelecimentos registrados ou relacionados. E serão realizados também nos portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais e recintos especiais de despachos aduaneiros de exportação. Então, são nesses locais que são realizadas as inspeções e as fiscalizações que estão previstas no Decreto 9.003 de 2017. A execução da inspeção e fiscalização do mapa, ela isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária, federal, estadual, municipal, para os produtos de origem animal. Então, se tem um estabelecimento que é registrado junto ao Ministério da Agricultura, ele está isento de está submetido a qualquer outra instância de fiscalização para os produtos de origem animal. Aí nós vamos entrar nas partes das definições previstas no decreto. Então, o que são os estabelecimentos de produtos de origem animal? São qualquer instalação industrial na qual sejam abatidos ou industrializados animais produtores de carne, onde sejam recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados, rotulados ou expedidos com a finalidade industrial ou comercial. Aí entram todos aqueles novamente: carne e seus derivados, pescado e seus derivados, ovos e seus derivados, leite e seus derivados, produtos de abelhas e seus derivados. Além disso, incluindo os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal. Existe uma norma específica para os estabelecimentos se enquadrarem como estabelecimento agroindustriais de pequeno porte, me desculpa. Aí a gente vai entrar, então, nas definições. Então, o que é considerado uma análise de autocontrole? A análise de autocontrole é a análise efetuada pelo estabelecimento para o controle de processo e monitoramento das conformidades das matérias-primas, dos ingredientes e dos insumos e dos produtos. Então, uma análise do autocontrole da empresa. O que é análise fiscal? É uma análise efetuada pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do SUASA ou pela autoridade sanitária competente em amostras que são coletadas pelo serviço oficial, que são servidores do Ministério da Agricultura. Então, são as análises fiscais. O que são as análises periciais? São as análises laboratoriais realizadas a partir da amostra oficial,
de contraprova quando o resultado da amostra da análise fiscal for contestado por uma das partes envolvidas para assegurar o amplo direito de defesa ao interessado quanto pertinente. Então, é feita uma análise fiscal. Se tiver uma violação, um laudo violado, essa empresa tem ciência e ela tem direito a uma análise de contraprova para ver se para realmente afirmar se teve violação ou não. Lembrando que as análises de contraprova não se aplicam para análises microbiológicas, ok? Então, essa é a análise pericial. O que são os programas de autocontrole? São os programas que são desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados, verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluam mais que não se limitem aos programas de pré-requisito, como o BPF, PPHO e a PPCC, ou a programas equivalentes reconhecidos pelo MAPA. Então, existem os programas de autocontrole das empresas que nós verificamos nos processos de fiscalização, que direciona como a empresa deve, como que ela controla o seu processo produtivo de forma a garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos. O que é a análise de perigos e pontos críticos de controle? O chamado APPCC. Ele é um sistema que vai identificar, avaliar e controlar perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal. Então, o APPCC ele faz parte do programa de autocontrole da empresa, né? É um dos programas do autocontrole da empresa. As boas práticas de fabricação, chamadas BPF, são condições e procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, a identidade e a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. O que são os procedimentos padrão de higiene operacional, o PPHO? Eles são os procedimentos descritos, que são desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vista a estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada dos produtos e preserva sua qualidade e integridade por meio da higiene antes, durante e depois das operações. Então, a empresa tem que garantir a condição higiênica antes, durante e após as operações de produção. O que são as equivalências do serviço de inspeção? É uma condição na qual as medidas de inspeção e fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes serviços de inspeção, então municipal, estadual e o federal, permitam alcançar os mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos, conforme está descrito na Lei 8.171, de 1991, e em suas normas complementares. Conforme nós falamos, alguns estabelecimentos, eles podem realizar o comércio interestadual e não está registrado junto ao Ministério da Agricultura, mas sim ao órgão estadual, desde que ele tenha equivalência com a fiscalização, tem equivalência com a federal, e é o chamado CISB, ok? Continuando as definições, então, o que é desinfecção? É o procedimento que consiste na eliminação de agentes infecciosos por meio de tratamentos físicos ou agentes químicos. A higienização é o procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas, a limpeza e a sanitização. Então, a higienização é composta por essas duas partes. A limpeza, que é a remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou de outro material indesejável das superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, e a sanitização é a aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão regulador da saúde ou de métodos físicos na superfície das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, posteriormente ao processo de limpeza, com vista a assegurar um nível de higiene microbiologicamente aceitável. Condenação. O que é condenação? É a destinação dada pela empresa ou pelo serviço oficial às matérias-primas e aos produtos que se apresentarem em desconformidade com a legislação para a elaboração de produtos não comestíveis, assegurada a inocuidade do produto final quando couber. Então, ele é uma destinação que se pega matéria-prima e um produto que não estão desconformes com a legislação e se destina à produção de produtos não comestíveis, tá? A destinação industrial
é a destinação dada pelo estabelecimento às matérias-primas e aos produtos devidamente identificados que se apresentem em desconformidade com a legislação ou não atendam às especificações previstas em seu programa de autocontrole para serem submetidos a tratamentos específicos ou para a elaboração de outros produtos comestíveis, assegurada a rastreabilidade, a identidade, a inocuidade e a qualidade do produto final. Então, aqui a gente observa que a condenação ela pode ser dada tanto pelo serviço oficial quanto pela empresa, e é um produto que está em desconformidade que ele vai para produto não comestível. Já a destinação industrial, ela é dada pela empresa e pode ser um produto em desacordo com a legislação ou em desconformidade com o que é previsto no programa de autocontrole da empresa e que ela vai destinar para um tratamento específico ou para a elaboração de um outro produto, desde que garantida a rastreabilidade, a identidade, a inocuidade e a qualidade do produto final. O que seria a descaracterização? É a aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem animal com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo humano. Então, você tem uma carne, um produto que está em desacordo, você joga azul de metilena, o produto vai ficar, a carne vai receber aquela cor e aí ela vai ter uma descaracterização, não vai poder ser comercializada naquela forma que ela se apresenta. O que seria desnaturação? Aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem animal com o uso de substâncias químicas com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo humano. Então, se eu utilizo substância química, aqui fala desnaturação, talvez essa questão fale descaracterização, mas talvez a questão do azul de metileno entraria mais nessa questão da desnaturação, que tornando impróprio, visualmente impróprio ao consumo humano. Está vendo essa questão da gente falar sobre a prática e é o que está na legislação? O que importa é que assim, aquele produto que a gente colocou azul de metileno, ele não vai estar apto ao consumo, mas ele enquadraria mais na questão da desnaturação ou da descaracterização. São conceitos. Então, para o concurso público, vocês precisam saber o que cada um quer falar. A descaracterização, você use um procedimento que vai torná-lo visualmente impróprio. O outro, você usa substância química. O que você usa substância química é desnaturação. O que você não usa substância química é descaracterização. Pode ser cortes, recortes, enfim. Inutilização. Destinação para destruição, dada pela empresa ou pelo serviço oficial, às matérias-primas e aos produtos que se apresentam em desacordo com a legislação. Então, você também pode inutilizá-los. Quais são os tipos de fiscalização existentes? O RISPOA traz dois tipos, a permanente e a periódica. A permanente, ela consiste na presença do serviço oficial de inspeção para a realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização de ante e pós-mortem, durante as operações de abate das diferentes espécies de açougue, de caça, de anfíbios e répteis nos estabelecimentos. Então, os abatedouros, eles são submetidos ao serviço de inspeção permanente. E a inspeção periódica é a presença do serviço oficial de inspeção para a realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização nos demais estabelecimentos registrados ou relacionados e nas outras instalações industriais dos estabelecimentos, exceto o abate. Então, somente permanente, somente no abate. O demais está submetido ao processo de fiscalização periódica, ok? Os procedimentos da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Então, ele consiste numa inspeção da condição de ante e pós-mortem dos animais, condições higiênico-sanitárias e as práticas higiênicas e os hábitos higiênicos dos manipuladores de alimentos. Fazem parte desse procedimento de inspeção e fiscalização. Além disso, a verificação dos programas de autocontrole das empresas, a verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal, quanto ao atendimento da legislação específica. A coleta consiste ainda na coleta de amostra para análises fiscais e avaliação dos resultados, avaliação das informações inerentes à produção primária com implicações na saúde animal e na saúde pública ou das informações que façam parte de acordos internacionais com os países importadores. Fazem parte ainda do processo de inspeção e fiscalização, a avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate, a verificação da água de abastecimento, a observação das fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, armazenagem,
acondicionamento, embalagem, rotulagem, expedição e transporte de todos os produtos comestíveis e não comestíveis e suas matérias-primas com adição ou não de vegetais. A classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em legislações específicas ou em fórmulas registradas. Faz parte ainda a verificação das matérias-primas e dos produtos em trânsito nos portos, nos aeroportos, nos postos de fronteira, nas aduanas especiais e nos recintos especiais de despacho aduaneiro de exportação. A verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-primas destinados à alimentação humana. Além disso, o controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem animal. A verificação dos controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos ingredientes, dos produtos ao longo da cadeia produtiva a partir do seu recebimento no estabelecimento. E a certificação dos produtos de origem animal. O DIPOA, ele realizará, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ele realizará auditorias para avaliar o desempenho do Serviço de Inspeção Federal nas unidades locais e nas unidades descentralizadas quanto à execução das atividades de inspeção e fiscalização prevista no RISPOA. Então, a unidade central, que é o DIPOA, ele audita as unidades descentralizadas e os CIFs e os CIPOAs, para verificar se o serviço está sendo realizado conforme previsto no decreto. O MAPA ele poderá alterar os procedimentos de inspeção e fiscalização mediante aplicação de análise de risco, de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico, envolvendo toda a cadeia produtiva, segundo os preceitos instituídos e universalizados com vistas à segurança alimentar. Quais são as atribuições da inspeção e fiscalização? Então, nós temos o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, que é o AFA, nós temos o Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, a ISIPOA, e os demais cargos efetivos das áreas técnicas da fiscalização agropecuária. Todos eles devem apresentar sua carteira funcional, eles terão acesso livre aos estabelecimentos e eles poderão solicitar auxílio policial nos casos de risco à sua integridade física, de impedimento ou de embaraço ao desempenho das suas atividades. Então, essa primeira parte eu trouxe o título 1 do RISPOA. E eu vou mostrar um pouquinho dos flashcards relacionados a esse primeiro conteúdo, tá? Nosso Instagram e nossa página, flashcards.vet. Então, primeiro, esse é um flashcard de omissão de palavras. Então, ele está abordando o artigo 10 do RISPOA, o inciso 3, no qual ele fala que determinada coisa é análise efetuada pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, ou pela autoridade sanitária competente em amostras coletadas pelo serviço do Ministério da Agricultura e Pecuária. Mas veio e abastecimento, porque RISPOA ainda falava em abastecimento, mas hoje não tem, tá? Ministério da Agricultura e Pecuária. Aí, normalmente, vocês vão pensar e dar a resposta para essa questão é análise fiscal. Então, análise fiscal que é efetuada nas redes dos laboratórios credenciados, no SUASA ou pela autoridade sanitária competente em amostras coletadas pelo Ministério da Agricultura. Todos os nossos flashcards, aqui não está dando para ver direito, mas eles têm aqui embaixo para você classificar, de novo, difícil, bom e fácil. À medida que você vai fazendo, você vai marcar se você achou fácil, difícil ou bom. E a plataforma que a gente utiliza é a plataforma Anki, e a Anki, ela tem uma ferramenta que é muito interessante, que ela traz, com base na janela de memorização que nós precisamos ter, que nós temos que memorizar um conteúdo entre 24 e 72 horas após nós termos estudado essa matéria, nós temos que memorizá-lo, senão nós não vamos guardar esse conteúdo, nós temos que revisá-lo para memorizar. Então, matéria não revisada não é matéria estudada. E aí, ele vai te trazer isso aqui com uma frequência, você tem que entrar em contato, logicamente, todos os dias com os flashcards, ele vai trazer com a frequência que está dentro desse programa, desse algoritmo do software, que vai trazer para você a frequência adequada para que você consiga memorizar. E à medida que você vai memorizando, você vai falando que ele vai colocando
como o nível mais fácil, que aí ele vai dar um espaçamento maior, tá? Do conteúdo. Então, aqui é uma outra pergunta de verdadeiro ou falso. Nós temos questões de verdadeiro ou falso, mas a grande maioria de omissão de palavras, tá? Tem pessoas que não gostam muito de verdadeiro ou falso, mas para mudar um pouquinho eu acabei fazendo. Então, a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal que realizem comércio municipal e intermunicipal serão regidas por esse decreto, mesmo quando os estados, o Distrito Federal e os municípios dispuserem de legislação própria, tá? Então, é falso. Ele só vai ser regido pelo decreto somente quando os estados, o Distrito Federal e o município não dispuserem de legislação própria. Se eles tiverem, vai ser regido pela legislação própria. Caso contrário, vai ser a legislação federal, que é o risco A. Aí, uma outra questão, uma pergunta direta: o que estão sujeitos à inspeção e à fiscalização prevista pelo risco A? Então, lembra que eu falei, várias vezes eu falei, aqueles estabelecimentos que se repete, muitos não sei o que lá, derivados, os abatedouros, enfim. São os animais destinados ao abate, as carnes e seus derivados, pescado e seus derivados, ovos e seus derivados, o leite e seus derivados, produtos de abelhas e seus derivados, produtos de origem animal comestível e não comestível, com adição ou não de produtos vegetais. Esse conteúdo está no artigo 5º do RISPO-A. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês. Esse aqui é o nosso contato. Caso vocês queiram, também nós temos um grupo de WhatsApp, caso vocês queiram ter um contato mais próximo. Eu agradeço e daqui a pouquinho a gente apresenta a parte 2, a aula número 2 do RISPO-A. Mas eu desejo bons estudos a todos e mantenham o foco. Grande abraço.